Boa noite, pessoal. Eu sou o Thiago, juntamente com o professor Alexander Paterno, aqui da Universidade do Estado de Santa Catarina. E estamos aqui começando mais um novo episódio do nosso programa de extensão Kavaná. O tema de hoje será abordar as funções cognitivas por meio da análise do problema, que é o porquê que as pessoas têm comportamentos, por vezes, negativos em relação às suas derrotas, ou às vezes tomam como lição as suas derrotas para ensinamento próprio, para engrandecimento próprio e progredir na sua carreira. O porquê que isso acontece e qual as funções cognitivas que estão correlacionadas em relação a isso? Bem, então nós temos um problema que você colocou aqui, que é o problema de como você reage a uma derrota, né? A gente tem que começar um pouco antes dessa situação, que é como que você considera ou classifica uma situação como uma derrota, né? Esse é o primeiro passo. Porque normalmente a gente tem uma determinação do que é vitória ou derrota proveniente da própria sociedade ou do grupo em que você está, né? Ou das regras do evento em que você está participando. Uma competição de esporte, por exemplo, fica claro que é uma derrota, né? Uhum. Agora, como a pessoa aborda ou assume ou aceita a situação de uma derrota? Que eu preciso, como seria uma forma eficiente ou ainda benéfica de se receber ou processar ou trabalhar ou aceitar uma derrota, né? Muita gente diz, começa pelo princípio de, não, você nunca deve aceitar uma derrota. Isso é uma forma, sob certo ponto de vista, positiva, né? Porque ela vai trabalhar para evitar a derrota, né? E essa seria uma segunda abordagem sobre o problema, né? A primeira seria a gente considerar o que é derrota, né? Muitas vezes a maneira como a gente aborda a definição do que é uma derrota pode ser prejudicial, para a pessoa, né? Sendo que se ela abordasse de uma forma diferente o evento, que foi considerado uma derrota por ela e pelo grupo, então ela poderia tirar lições disso benéficas e, né, não ficar remoendo a situação. Então, como regra, digamos, proveniente da forma como a gente resolve problemas, abordar a derrota como, assim, como a gente está considerando, seria o primeiro passo para a gente começar a trabalhar uma maneira de atuar sobre a derrota, né? Talvez interpretar a derrota como uma desilusão ou talvez uma decepção do que você esperava e não acabou conseguindo atingir, talvez por falha própria ou talvez por algum motivo exterior a você. Sim, essa é uma forma, assim, talvez frequente, né, de se abordar uma derrota. Você considerar como... Aí é um bom ponto de vista isso que você está falando, porque você já está colocando a responsabilidade do que aconteceu sobre si mesmo, né? Você falar que pode ter sido uma responsabilidade minha mesmo, a derrota, né? Seria prejudicial se eu colocasse a culpa em outro evento, outra situação que não dependesse de mim. Aí eu colocaria a culpa, ó, eu perdi a corrida, mas foi porque choveu, né? Agora, se você observar, o Ayrton Senna ganhava todas as corridas quando chovia. Então, essa é uma argumentação que desloca a responsabilidade da chuva sobre uma corrida de carros, por exemplo.
né? E dependendo da pessoa, ela consegue ganhar numa corrida que esteja chovendo, com a pista molhada, né? Então, essa situação de você assumir a responsabilidade para si mesmo, isso é um passo importante. Assunto maneiro, é mesmo? Fique atento para a segunda parte deste episódio. Toda sexta-feira, às 15 horas nas plataformas de streaming e YouTube. Siga também o Projeto Pay no Instagram. Valeu!